Você já parou para pensar quem é o ser mais misterioso e controverso de toda a Bíblia? Sim, estamos falando de Lúcifer. Muitos acham que sabem a sua história, mas ela é muito mais profunda e fascinante do que a maioria imagina. E se eu te dissesse que a chave para entender muito do que acontece no nosso mundo hoje está escondida na sua queda? Fique comigo até o final porque vamos desvendar passo a passo a jornada do anjo de luz, a personificação do mal, usando apenas o que a Bíblia nos revela. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. A história começa não na terra, mas no céu, na presença do próprio Deus. Havia um anjo, uma criação perfeita, de beleza e sabedoria incomparáveis. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, nos dá uma descrição impressionante. Ele diz: "Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim do Deias. Todas as pedras preciosas o enfeitavam." Ele era chamado de querubim guardião ungido, o que significa que ele tinha uma posição de honra altíssima, talvez o mais elevado de todos os anjos. A Bíblia descreve sua perfeição desde o dia em que foi criado. Não havia falha nele. Ele caminhava no brilho das pedras, no Monte Santo de Deus. Sua função era glorificar o seu Criador. Tudo era harmonia, tudo era luz. Mas então, algo terrível aconteceu. No mesmo capítulo de Ezequiel lemos: "Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você." O que poderia corromper um ser tão perfeito? A resposta é assustadora e serve de alerta para todos nós: o orgulho. Ezequiel 28, versículo 17. É direto. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ele olhou para si mesmo, para sua própria luz, sua própria sabedoria, e se esqueceu de quem a tinha dado. Ele começou a se ver como igual, ou até superior, ao seu Criador. A semente da rebelião foi plantada no lugar mais improvável, no coração do anjo mais glorioso do céu. O profeta Isaías, no capítulo 14, nos dá mais detalhes sobre os pensamentos que consumiram Lúcifer. Ele revela 5: "Eu farei que selaram seu destino." Isaías 14, versículos 13 e 14 diz: "Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo." Vamos analisar isso. Ele não queria apenas uma posição elevada, ele queria o trono de Deus. Ele cobiçou a adoração que pertence somente ao Criador. Ele queria ser o centro do universo. Esse desejo de se autoexaltar, de tomar o lugar de Deus, é a essência do pecado. Foi o primeiro pecado, a origem de todo o mal que vemos hoje. A criatura se rebelando contra o Criador. Claro, uma rebelião dessa magnitude não passaria despercebida. O céu, que antes era um lugar de perfeita paz, tornou-se um campo de batalha. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, descreve esse conflito celestial. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram fortes o suficiente, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Pense no impacto disso. 1/3 dos anjos do céu, enganados pela soberba de Lúcifer, juntaram-se a ele em sua rebelião e foram expulsos junto com ele. A queda não foi apenas uma descida, foi uma expulsão violenta. Isaías las 12 de la tarde lamenta: "Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, fio d'alva. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações." O nome Lúcifer significa portador da luz ou estrela da manhã. Ele perdeu sua luz, sua posição, sua glória, de querubim ungido. Ele se tornou Satanás, que significa adversário, e diabo, que significa acusador. Uma vez na terra, seu objetivo não mudou. Incapaz de derrotar Deus no céu, ele voltou sua fúria e seu engano para a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. A primeira evidência disso está logo no início da Bíblia, no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3 narra como a serpente, Satanás, se aproximou de Eva. Ele não usou a força, mas a mesma tática que o derrubou, o engano e o apelo ao orgulho,
Ele sussurrou. Deus realmente disse, plantando a semente da dúvida sobre a palavra de Deus. Depois, ele mentiu descaradamente. Vocês não morrerão. E finalmente ele fez a mesma promessa que cobiçou para si. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ser como Deus. A mesma tentação. Infelizmente, Adão e Eva caíram, e o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte, a dor e a separação de Deus. Desde então, a Bíblia descreve Satanás como o príncipe deste mundo, e o Deus desta era. Ele não governa com autoridade legítima, mas através da mentira e do engano, cegando o entendimento das pessoas, para que não vejam a luz do Evangelho. O apóstolo Pedro nos alerta em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele é um acusador, como vemos na história de Jó, constantemente apontando nossas falhas diante de Deus. Ele é um tentador, como tentou Jesus no deserto. Ele é o enganador, disfarçando-se até mesmo de anjo de luz, para confundir. Mas aqui vem a parte mais importante e a virada crucial, desta história. A queda de Lúcifer não pegou Deus de surpresa. Desde a eternidade, Deus já tinha um plano de resgate. Um plano que Lúcifer, em sua arrogância, nunca poderia prever. Esse plano era Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas para nos ensinar a amar, ou para ser um bom exemplo. Ele veio para uma batalha espiritual. Ele veio para destruir as obras do diabo. Na cruz, quando parecia que o mal havia vencido, aconteceu a maior derrota de Satanás. Através de sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, desarmou os poderes das trevas e nos ofereceu um caminho de volta para Deus. Colossenses 2:15 diz que Jesus, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória já foi conquistada. Satanás não tem mais poder sobre aqueles que colocam sua fé em Cristo. Ele ainda pode rugir como um leão, mas é um leão derrotado, sem dentes. E a história ainda não acabou. A Bíblia nos garante que o destino final de Satanás está selado. Apocalipse capítulo 20 descreve o juízo final, onde o diabo, que os enganava, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite, para todo o sempre. A justiça final de Deus será completa. Todo o mal, toda a dor e toda a rebelião que começaram com o orgulho de um anjo, terão um fim definitivo. Então, qual é a lição para nós hoje? A história de Lúcifer é o maior alerta contra o orgulho. Nos ensina que nossa sabedoria, nossa beleza, nossos talentos, tudo vem de Deus, e deve ser usado para a sua glória, não para nossa. Nos mostra a importância de vigiar, de não dar brecha ao inimigo, de nos mantermos firmes na verdade da palavra de Deus, que é nossa espada contra as mentiras do inimigo. E o mais importante de tudo, nos aponta para Jesus. Ele é a nossa esperança, nossa defesa e nossa vitória. Em um mundo cheio de engano e escuridão, a luz de Cristo brilha mais forte. A história que começou com um anjo querendo ser Deus, termina com o próprio Deus se tornando homem para nos salvar. Essa é a verdadeira história de poder, amor e redenção. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você. A batalha espiritual é real, mas a vitória em Cristo é certa. Não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo. Firme-se na verdade. Busque a humildade e confie no poder de Jesus. Gostou de desvendar esses mistérios da Bíblia? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as verdades profundas da Palavra de Deus. Comente aqui embaixo o que você achou mais impressionante na história de Lúcifer. Obrigado por assistir e até a próxima.